Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, pela Sua graça, nós estamos em Sua presença. É claro que, dioturnamente, cada segundo, não tem como fugir da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Os olhos daquele com quem temos que tratar. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nesta hora, com reverência, com temor em nossos corações. Fazemos uso desse tempo, desse púlpito, dessa palavra, para falar ao povo mais precioso que existe sobre a terra, falar à noiva do Senhor. Peço perdão, Senhor, dos meus pecados, dos meus erros. E como o profeta Isaías, ao reconhecer a grandeza de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas naquela hora ele viu um anjo que veio voando, tirou com uma tenaz uma brasa do altar e tocou em seus lábios e purificou de seus pecados. Da mesma forma, Senhor, eu quero que o Senhor faça nesta hora, ó Deus, e que o Senhor permita que a porção que o Senhor tem para nós nesta noite seja entregue de uma maneira autêntica e simples, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para sermos abençoados. Amém? Você veio aqui para ser abençoado? Um amado irmão pousou na minha casa essa semana e ele ficou olhando para mim ao se despedir e ele disse: pastor, eu estou tendo um pressentimento que o senhor vai pregar nesse encontro e eu quero ir para ser abençoado. Mas o caso é que não sou eu que abençoo ninguém, né? Mas o Deus que nós pregamos é que traz a bênção para nós, né? E disse para ele: irmão, seja feita a vontade de Deus, né? Porque uma vez eu prometi para o Senhor que quando eu tiver uma oportunidade para falar da sua palavra, eu jamais recusaria, né? E aí ficou por isto, né? Agora o pastor Elton hoje, depois da primeira parte da reunião interna, ele ficou assim, ali, meio para trás, né? E eu querendo recuar, né? Aí a gente fica um pouco vulnerável, né? E acaba sendo pego, né? Mas aí ele disse: não, eu tive uma vindicação de que o Senhor é o Senhor que vai pregar nesta noite. E a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Amém? Então, pastor Elton, eu agradeço ao Senhor pela humildade, né, de dar a nós o seu púlpito para pregar, aos nobres companheiros, né, pessoas que têm muito mais capacidade, né, de ficar sentados para nos ouvir, e a igreja de estar com essa reverência, e ela não é a mim, eu creio que ela é ao Espírito Santo. E Deus pode te dar nessa noite aquilo que você veio buscar. Amém? Quero dizer a vocês que não sou um pregador, como nós ouvimos hoje de manhã, ou ontem, não sei. Nós somos apenas carteiros. Eu sou um carteiro.
Com muita propriedade, o Espírito Santo nos falou ontem, através do irmão Marísio, né? Uma maneira muito maravilhosa. E creio que ele vai nos conduzir nessa noite, como nas demais pregações que nós ainda iremos ouvir. Amém? Nós vamos... Eu achei engraçado, pastor Elton, disse que isso aqui é coisa de mãe, né? Importante que alguém vai apresentar aqui, só apresenta gente bonito, né? É história de mãe, né? Vocês já ouviram contar a história da coruja e da onça? Quem já ouviu contar essa história? Não são todos, né? Diz que a onça, um dia passeando pela floresta, com a barriga assim um pouco vazia, ela deparou com a coruja olhando bem para ela. E a coruja disse: eu percebo a sua necessidade. Você está com fome. Mas eu quero te pedir um favor. Não come os meus filhinhos, não. Deixa os meus filhinhos. Aí a onça compadeceu, né? Disse: mas como vou saber quais são os seus filhos? Ela disse: é muito fácil, são os mais bonitos da floresta. Ele disse: não, eu vou fazer o trato com você. Então não vou comer os seus filhinhos, não. E desceu ladeira abaixo. E logo na frente ela encontrou aqueles bichinhos mais feios da floresta. Então ela os tragou, né? E continuou a viagem. E a coruja foi lá e os filhinhos dela não estavam. Ela voltou para o mesmo lugar na volta da onça. Ela disse: mas eu não te pedi, amiga onça, que não comesse meus filhinhos. Disse: não comi os seus filhinhos. Sim, comeu. Não, mas você disse que os seus eram os mais bonitos, eu comi os mais feios que eu encontrei. Da mesma maneira, é assim, né? Coisa de mãe, mas não é só de mãe, não. Isso estou falando assim para acalmar um pouco os nervos, né? Ver se acalma um pouco. É coisa também de esposa, né? Eu esse dia olhando, um irmão postou uma fotografia de uma moça e disse assim: esta é minha namorada. Acho que é a primeira namorada dele, não sei. E aí um irmão feio, né? Aí eu disse: por que rapaz feio sempre arruma namorada bonita? Aí ele fez uma mensagem assim, retrucando um pouco. Disse: não, eu estou falando com experiência própria. Estou falando com experiência própria, né? O irmão Sebastião ontem apresentou, disse que a esposa dele é a mais bonita que tem aqui, né? E hoje alguém de novo, né? Mas é isso mesmo, é histórias assim, né? Mas a gente fala assim só para descontrair um pouquinho, porque o que eu vou vos falar nessa noite é algo tremendo. Amém? Você veio aqui para ser restaurado? Você está doente? Você está triste? Você está decepcionado? Você tem um problema difícil? Você quer ser restaurado nesta noite? Você veio para buscar a sua restauração? Eu estou com uma carta endereçada para você. Você crê nisto? Amém, graças a Deus. Antes de ler a Bíblia, eu quero aproveitar também de público e agradecer ao pastor Jedson Cardoso, ao irmão Moisés, presidente dos diáconos da igreja de Araguaína, e a igreja de Araguaína de um modo geral, a irmã Luísa, né? Pela maneira tão maravilhosa que eles ajudaram uma humilde família de uma de nossas congregações esses dias, na problema de saúde do irmão. Ele chegou a vir a óbito e aquela família foi muito bem cuidada por vocês. Cadê o pastor Jedson? Está aqui. A gente agradece imensamente. Hoje chegou em casa, eu chorei, né, de ver a atuação do irmão Moisés. Aquela família é do nosso coração. Uma família muito humilde, porém muito cristã, né? E o que vocês fizeram por eles, vocês já têm a recompensa. Amém? A Bíblia diz que aquele que der
nem que seja um copo d'água, para um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então eu quero fazer isso publicamente, nesse agradecimento ao que vocês fizeram por aquela família, vocês fizeram por mim, vocês fizeram por Jesus Cristo. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados, e vamos ler a Bíblia. Agradeço também a presença do pastor Febrônio, né? Está aqui, o seu auxiliar. Para nós é um motivo de satisfação a presença de vocês e todos os pastores, né? Os visitantes que estão aqui nos visitando. A escritura anunciada, Joel, capítulo 1, versículos de 1 ao 4, e também no mesmo livro, Joel, capítulo 2, versículos 25 ao 27. Para quem ainda não me conhece, pastor Sebastião Calaça, auxiliar do pastor Benedito, um de seus auxiliares, né, em Paraopebas, e assistindo às congregações de São Geraldo do Araguaia, São José do Araguaia, Castanheiras. Talvez eu vou segurar isso aqui, irmão. Castanheiras, Eldorado do Carajás, no Pará. Amém? Vocês encontraram a escritura? Joel, capítulo 1, versículos 1 ao 4. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Capítulo 2, versículos 25 ao 27. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Assentai-vos, vamos ouvir o hino.
Amém. Deus te abençoe. Também quando os pais é feio, né? É bom para sair filhas bonitas, né? Essa é a minha caçulinha, né? A de Guiane. Irmão Romério quase não está cabendo na cadeira ali agora, né? Mas, irmãos, uma vez alguém me perguntou como que é a doutrina do Tabernáculo da Fé, a sua igreja. Como que é a doutrina do Tabernáculo da Fé? Eu disse, o Tabernáculo da Fé não tem doutrina. Talvez foi um susto para ele, né? Igreja que não tem doutrina? Porque as denominações aí, cada uma tem a sua doutrina. Mas a igreja da mensagem, o Tabernáculo da Fé, não tem doutrina. Nós pregamos a doutrina de Jesus Cristo. Amém? Nós pregamos a doutrina do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. A doutrina do anjo de São Mateus. Quem sabe aí onde está a referência? São Mateus. São Mateus 17, versículo 11. Esta é a doutrina que o Tabernáculo da Fé prega. Essa é a doutrina que pregamos. E como um carteiro, eu estou aqui nesta noite para trazer até você. Quem sabe você nunca ouviu isso antes. E mesmo você, irmão, irmã, que já ouviu isso por muitas vezes. Cada um desses ministros aqui estão empenhados nesta tarefa. Eu não sei quem Deus vai incumbir para trazer a carta amanhã, né? Mas hoje Ele me enviou para isto. Não pense vocês que a gente não foi tentado a não vir. É claro que nós enfrentamos uma adversidade para estar aqui. Mas aqui estamos, e não estamos aqui, não é um turismo que fizemos, não é um passeio que fizemos. Não viemos aqui para mostrar que nós temos roupas novas, calçados. Nós viemos aqui para um único objetivo, para sermos abençoados. E se você veio aqui nesta noite, crendo no que você vai fazer, você vai voltar com a bênção em sua mão. Você crê nisto? Você vai voltar abençoado. Isso é assim diz o Senhor. Não é palavra minha isso, essa é palavra dele.
tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Vocês não vão receber isso aqui para perder bem ali. Vocês vão receber e vocês vão ter isto. Você acredita nisto? Quem está aqui nesta noite querendo ser restaurado? Levante a mão. Quem sabe você perdeu a paz no seu lar. Quem sabe você perdeu a saúde. Quem sabe você perdeu algo que era especial em sua vida. Você perdeu a alegria da salvação. O Filho de Deus não perde a salvação, mas você pode ter perdido a alegria da sua salvação. E Ele pode restaurar isso para você nesta noite. Quem sabe você perdeu o estímulo, você perdeu a força de seguir nesta mensagem, mas Ele pode restaurar isso para você agora. Eu vou ler uma carta para você que Ele enviou para você nesta noite. Amém? Eu estou com a mensagem Restauração da Árvore Noiva. Antes do profeta irmão Brana começar a pregar, depois dele ler essas referências que nós lemos, ele ainda leu em Gênesis capítulo 20, versículo 7 e 8, que diz assim: E disse-lhe Deus em sonhos. Deus já te falou em sonho? Levante a mão aí. Deus fala em sonho. Muita gente, né? E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isto te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Você está com um casamento meio embaraçado? Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Amém? Quem sabe você já chorou muito por aquele filho rebelde. Minha irmã, meu irmão. Por aquela filha desobediente. Quem sabe você está com medo de que ela, de que ele vai para o inferno. Tire isso da sua cabeça. Filho de Deus não vai para o inferno. Filho de Deus é chamado por decreto. Ele não é chamado unicamente por um convitezinho enviado pelo correio. Ele é chamado por decreto. Ele queira vir ou não queira, ele tem que vir. Amém? Talvez você já o recomendou a Deus. Só que às vezes quando Deus começa a tratar com ele, você vai lá e dobra o seu joelho e derrama lágrima e diz: Deus, não trata assim com meu filho. Mas é a maneira dele tratar, é a maneira dele restituir. Porque um filho de Deus, quando ele não vem para Deus pelo amor, ele tem que vir pela dor. Mas Deus não perde, ele é chamado por decreto. E não é decreto de políticos corruptos, não. É decreto de Deus. Ele tem que vir de uma maneira ou de outra. Por isso eu digo para você, irmã, pare. Pare de sofrer por aquele filho. Você pode contrair uma enfermidade. Pare com isto. Faz lembrar daquela mulher. O profeta irmão Brana conta a história. Você tem que ficar tranquila daquele jeito, confiante daquele jeito. Quando ela estava indo para uma determinada cidade no navio, e estava indo visitar sua filha que estava morando lá, e uma tempestade aconteceu naquele exato momento. E a tempestade começava a balançar aquele navio para lá e para cá, e alguns começavam a rezar, a chamar por santos, que não sei nem o nome deles,
E aí a irmã disse assim, não, eu estou... Por que a senhora não ora? Todo mundo está orando, todo mundo está rezando, por que a senhora não ora? Eu disse, porque eu já orei. Você já orou? Você já orou, irmão? Então pronto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você sabe que Ele faz tudo, por que tanta preocupação? Você pode contrair uma depressão. Você pode contrair uma enfermidade para o seu coração. Pare de se preocupar. Uma vez que você entregou isto a Deus. A irmã disse, eu já orei. Mas você sabe o porquê da minha tranquilidade? Eu não sei se era Nova York que ela estava indo, era? É porque eu estou indo lá para Nova York. E eu tenho uma filha que mora lá. Eu estou indo para lá ver ela, estou com muita saudade, vontade de dar um abraço nela. Mas acontece que eu tenho uma outra lá na glória. Acontece que eu tenho uma outra lá na glória. De qualquer maneira, daqui a 30 minutos, se essa tempestade não parar, eu vou estar abraçando uma de minhas filhas. Se ele conseguir chegar em Nova York, eu vou abraçar a que está lá. Se ele afundar, eu vou abraçar a que está na glória. Por isso que eu estou tranquila. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Acontece que nós entregamos as coisas para Deus, mas não confiamos nele. Às vezes você entrega as coisas para Deus com lágrimas. Na hora você sente até uma sensaçãozinha de segurança, mas quando passa 5 minutos, aquilo cai por terra e você não confia mais. Você crê que Ele pode restaurar a sua vida nessa noite? Este é o encontro da restauração. Não foi o irmão Hélito, o pastor Hélito, que colocou esse tema no encontro. Esse foi colocado pelo Espírito Santo. E você pode voltar restaurado nessa noite. Você pode chegar, talvez não propriamente nessa noite, mas nesse encontro. Porque essa restauração vai prosseguir amanhã, depois da manhã, e você vai voltar com ela, se você crer nisto. Amém? Mas vamos ler a carta. Às vezes, quando a gente conhece o autor da carta, que a gente vai ler a carta, você conhece o autor dela? Então você fala alguma coisa entre linhas, né, daquela carta. É isso, correto? Às vezes você vai ler, mas você conhece, você fala alguma coisinha que está nas entrelinhas. E é isso que nós fazemos, é isso que esses irmãos, esses pregadores fazem. A nossa mensagem é essa aqui. A mensagem do Elias. A mensagem do 7º anjo. Nós estamos comprometidos com esta palavra. Isto é assim, diz o Senhor. Você crê nisso? Bom, que a sua afirmação de crença possa valer nessa noite. Amém? Ele diz no parágrafo, depois de ler essa escritura, parágrafo 81, ele diz assim, agora eu tirei disto um tema, ou dessa leitura escriturística, uma conclusão de um texto chamado restaurar. O que é restaurar? Ele vai falar aqui, né? Não precisa a gente querer falar, não. Ele vai falar. Agora, depois que o irmão Neville pregou nesta manhã, aquela mensagem notável, na última coisa que ele disse, os seus últimos pensamentos foram ser restaurado. E então aquilo me dá a ideia, bem ali, restaurar. Agora eu corri para casa e apanhei o meu dicionário e outros, e algumas anotações escriturísticas, e comecei a anotar alguma coisa. Anotar algumas coisas. Então eu apanhei o dicionário Webster para encontrar a definição correta de
restaurar. Restaurar significa voltar ao proprietário precedente, ou trazer de volta ao estado de condição anterior. Você tinha alegria antes? Você tinha saúde antes? Você tinha força antes? Deus quer te restaurar se você não tem agora mais. Você tinha alegria. Deus quer restaurar você nesta hora. Trazer você de volta àquela condição que você tinha antes. E Ele vai fazer isso nesta noite. Isto é assim, diz o Senhor. Você crê nisto? Agora, isto é o que o Webster diz que a palavra restauração significa: voltar ao antigo dono, trazer de volta ao estado de condição anterior. E se a reivindicação é feita em algo para fazer aquela restauração, você pode forçar isto. Você quer fazer uma forcinha agora? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se a reivindicação é feita em algo para fazer aquela restauração, você pode forçar isto. Fazer isto voltar ao lugar correto. Deus te deu esta autoridade. Deus deu para esses ministros esta autoridade. Talvez você não tenha poder, eu não tenho poder, mas eu tenho autoridade. Você tem autoridade. Irmão, você tem autoridade. Irmão, você tem autoridade. Às vezes o que falta é usar esta autoridade. Nós não temos nenhum poder, mas nós temos a autoridade que Ele nos deu. Acontece que tem muita gente que deixa a coisa aí de qualquer maneira. O menino começa a ficar rebelde com 12 anos de idade, começa a falar grosso, e ele não usa a autoridade que Deus deu para ele. Para pegar um pedaço de pau e bater, não é isso não. A autoridade do Espírito Santo que Ele te deu. Você é responsável pela sua casa. Se você deixa a sua casa aí de qualquer maneira, você não está qualificado para assumir nenhuma posição na casa de Deus. Você não pode ser diácono. Você não pode ser obreiro. Se a sua casa está em desordem. Eu vejo criança pequena gritar com os pais. Eu fico pensando, meu Deus, o meu Brano disse, eu queria que ele fosse meus 5 minutos. Era para quebrar o pescoço dele? Não, não era isso não. Era para executar sobre ele a palavra de Deus. Às vezes nós deixamos as portas abertas. Conta-se que uma pessoa que plantou uma horta, aquela cerca tinha um buraquinho lá, entrou lá dentro um animal daqueles que estraga mesmo a horta, e ele foi deixando e o animal encheu a barriga, encheu, engordou, depois ele corria atrás e ele não saía, porque não cabia mais no buraco, deixou ele engordar. Não ia sair mais. Quando você perceber algo invadindo a sua casa, faz sair imediatamente. Porque se ele ficar um pouco de tempo lá, ele já vai querer ter direito. Amém? Então não é isso que eu quero, né? Vamos mais um pouquinho. Agora, isto é o que Webster diz, que a palavra restauração significa voltar ao antigo dono, trazer de volta ao estado de condição anterior. E se a reivindicação é feita em algo, para fazer aquela restauração, você pode forçar isto, fazer isto voltar ao lugar correto.
E que Deus possa abençoar as fracas palavras agora. Você não precisa ter fortes palavras, não. Você precisa ter palavras com autoridade. Restaurar significa trazer de volta. Ou restaurar um direito. Um direito pode ser compelido. Agora, para trazer qualquer coisa de volta ao seu legítimo dono, onde ele pertence, portanto, de alguma forma, isto se afastou do seu legítimo dono. E pode vagar por qualquer lado, mas restaurar é trazer de volta a quem isto realmente pertence. A bênção de Deus pertence a você? A felicidade pertence a você? A paz pertence a você? A saúde pertence a você? Amém? Pode vagar a qualquer lado, mas restaurar é trazer de volta a quem isto realmente pertence, ou trazer de volta ao seu estado natural, onde isso estava pela primeira vez. Trazer isto de volta à sua condição natural. E em ordem para fazer isto, nós temos direito de forçar. Brana diz em uma mensagem que se você tem um amigo e você vê que ele está caminhando com destino ao inferno, você vai e fala com ele. Você adverte ele. Se falar baixinho não está adiantando, ele continua, você fala mais alto com ele. Se não adiantar, você grita com ele. Se não adiantar, você pega ele, você balança ele. Diz, acorda, você está indo para o inferno. Nós somos pastores, não é somente para falar. Nós somos pastores para agir. Às vezes você tem que tomar uma ovelha das garras do leão. Você tem que tomá-la das garras do urso, como Davi fez. Tem que tomá-la. Não é só ficar falando, vem, vem, mas você tem que tomá-la. Ah, mas o senhor não acabou de falar que se for filho de Deus, pode deixar que vem? Estou falando a ministros. Amém? Nós fomos levantados por Deus para isto. Pastor é status para quem não sabe o que é ser pastor. Pastor é sofrer. Pastor é buscar a ovelha. Pastor é tomá-la das mãos do inimigo. Amém? Vamos ver mais um pouquinho. Agora, como se alguém rouba uma propriedade. Eles prendem aquela propriedade. Eles roubam um carro, né? Então você pode tomar a lei e ir até esta pessoa, e a lei força. Não é você que força. A lei força. Faz com que esta pessoa restaure esta propriedade de volta ao seu dono natural, ao seu anterior ou primeiro dono. Uma sanção. Oh, que tema. Como eu gostaria de falar uns 2 dias sobre isto. Impor. O que ele disse? Impor. Impor. Agora, o irmão Neville pregou para nós. Eu simplesmente vou conversar com vocês. Amém? Eu tenho uma mania de gritar, né? E a minha garganta acaba me deixando na mão, né? Eu vou querer falar um pouco mais baixo. Lembrei do pastor Haroldo. Tá bom? Sempre que ele fala, né? Eu gosto do pastor Haroldo. Cadê ele? Levanta a mão aí, pastor Haroldo. Tá aqui. Tá bom? Então eu vou procurar falar mais baixo um pouco. Vamos lá, né? Continuar, vou voltar a 87. A 86.
como se alguém rouba uma propriedade. Eles prendem aquela propriedade. Então você pode tomar a lei e ir até essa pessoa. E a lei força. Faz com que essa pessoa restaure essa propriedade de volta ao seu dono natural. Ou ao seu anterior ou primeiro estado. Uma sanção. Ó, que tema. Como eu gostaria de falar uns 2 dias sobre isso. Ele vai falar uns 2 dias ainda sobre isso. Amém? Como eu gostaria de falar uns 2 dias sobre isto. Impor. Agora eu vou conversar com vocês. Forçar. Então nós temos o privilégio de forçar. Forçar quem? O menino, a menina, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o membro, o pastor. Não. Nós temos o privilégio de forçar Satanás. Sabia disso? Você tem o privilégio de forçar Satanás. Acontece que você olha para você e você diz, eu sou tão fraco. Ele também é. E além dele ser fraco, ele está com a coluna quebrada. Ele tem muito barulho, faz muita... Ele é um fanfarrão, diz o profeta. Mas ele já está vencido. Ele está vencido. Jesus venceu ele no Calvário. Ele faz barulho, ele faz... Amém? Forçar. Então nós temos o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos deu. Você sabe quando que começam os seus direitos? Quem sabe aí? Levante a mão. Onde começam os seus direitos? Onde termina os seus deveres. Acontece que às vezes nós queremos ter autoridade sobre a nossa casa, quando nós mesmos somos uns relaxados, quando nós mesmos somos uns desordenados, e aí queremos impor ordem. Amém? Uma vez eu preguei lá em Gurupi, tá o pastor Edmar aqui, né? Aí depois que eu preguei, que eu fui embora, um rapazinho disse para ele, aquele índio vai prega brabo. Por que ele pensou que eu era índio? Porque eu sou do Pará, né? Esse Pará só tem índio. Não, mas eu não sou paraense não, eu sou tocantinense. Prega bravo, mas não sou bravo não. Não, nada disso. Você tem o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos dá. Pois Deus tem uma lei. Amém? Deus tem uma lei. E a palavra é a lei. Aí nós temos aqui o segredo para nós vencermos o diabo. Sujeitai-vos a Deus. É assim que a Bíblia diz. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas se nós não somos sujeitos a Deus, nós vamos querer que ele foge. Ele está com o direito dele de atuar. Porque nós demos para ele, nós perdemos para ele. Sujeitai-vos a Deus. Resistis o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, temos o direito de forçar estas vindicações sobre Satanás e dizer: dê-me isto de volta. Não é pedir o diabo para te dar nada, não. É ordenar. Me dê isso de volta. Satanás, eu quero a minha filha de volta. Me dê ela de volta.
Eu quero o meu filho de volta, me dê ele de volta. Eu quero o meu marido de volta de Satanás. Eu quero a minha esposa de volta. Você não tem que pedir favor para o diabo te dar nada, não. Isto é a carta que ele nos mandou. Isso é a carta para você nesta noite. Isso é a carta para mim. Porque eu sou participante. Eu também sou destinatário desta carta. Amém? E ele... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Portanto, temos o direito de forçar estas reivindicações sobre Satanás e dizer: dê isto de volta. Você, pastor, nós, pastores, ministro, você tem todo o direito de dizer para o diabo: dê o marido dela de volta. Dê o filho dela de volta a Satanás. O profeta irmão Branham fez isto quando a irmã Hatmuser estava ali naquela condição péssima, faltando alimento, faltando dinheiro, a irmã doente, os filhos rebeldes. Ele disse para ela, depois que ela afirmou que ela cria na mensagem, cria em Deus, disse: eu creio que tudo isso é verdade. Você crê? Creio que tudo isso é verdade. Quando o profeta percebeu que de fato ela cria, ele disse: agora você pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Ela ficou assim até meio sem saber o que fazer. Ele ficou tentando ajudar. Você tem a sua irmã que está doente, está paralítica. Você está precisando de dinheiro. Se você pedir, vai cair quantos? $1 milhão aqui na sua mesa agora. Pede o que você quiser. Se você pedir nessa noite, algo vai acontecer se você pedir com fé. Aí a irmã não pediu dinheiro, não pediu a cura dela, mas ela disse apenas assim: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Você quer a salvação de seus filhos? Eu quero a salvação. E eles eram terríveis. Era daqueles que zombavam, que criticavam. Quando a mensagem estava sendo pregada, eles estavam zombando. Mas ela não se pôs a brigar com eles. Ela disse: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Você, nós, somos a continuação desse ofício, desse ministério. Ele disse: eu os dou no nome de Jesus Cristo. Importante que o irmão Branham não fez uma vigília lá dizendo: Deus, dê para a irmã os filhos dela. Não foi assim. Eu os dou em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu estava encarando a condição de um rapaz viciado, alcoólatra, numa condição miserável. E eu comecei a ficar contra aquele rapaz. E falei contra, falei para minha esposa, e lutando para uma cura para ele de uma enfermidade terrível. E falei contra, depois de ver umas atitudes, falei contra ele. Cheguei na minha casa à madrugada, tomei banho. Quando eu deitei na minha cama, algo veio. Irmãos, isso nos responsabiliza. Branham pregou a mensagem: reverendo senhor Lírio. O zangão vinha lá, encontrava algo. A abelha vinha, encontrava algo. Outra coisa vinha, encontrava algo. Mas será que tem alguém vindo em nós e achando algo? Eu chorei naquela hora. Talvez a falha não está nele, talvez a falha está em mim. Porque eu poderia dizer para ele, sendo pregador desta mensagem, nós sendo pregador desta mensagem, nós poderíamos dizer: eu te dou a sua libertação. Isso às vezes faz a gente colocar a cara no chão
faz a gente colocar o rosto no chão. Porque as pessoas necessitadas, às vezes, vêm a nós e nós não temos nada. E Deus, ministros, Deus deixa nós perceber que nós estamos em falha. Não é Ele que está em falha. A falha não está nele, a falha às vezes está em nós. A falha talvez não está naquele alcoólatra, a falha talvez está em mim. A falha talvez não está no seu filho, a falha talvez está em você. A falha talvez está em você. Mas nós estamos pregando nessa noite restauração. Restauração da ordem. Restauração do posto que você deve ter como cristão. Que nós devemos ter como obreiros. Eu estou falando para mim mesmo. Sei que às vezes eu fico em aperto com isto. Pastor Adalto diz que é muito fácil fazer assim, ó. Você. E você? Mas aí esquece que tem 3 apontando. Quando eu faço assim, tem 3 apontando para mim. E 1 apontando para Deus. E você? E você? E você? E aquele que vê todas as coisas. Você pode dizer amém? Ficou todo mundo caladinho, né? Mas você vai sair daqui abençoado nessa noite. Sabe por que eu garanto isto? Porque a Bíblia diz que se nós concordarmos acerca de qualquer coisa aqui na terra, Deus também confirma nos céus. Ministros, vocês querem que esses irmãos voltem restaurado desse encontro? Restaurada a saúde, restaurada a força, restaurada a fé. Quem sabe tem algum visitante aqui nessa noite, precisando de que a fé dele seja restaurada. E Deus pode te dar isto. Amém? Restaurar a sua fé. Vamos prosseguir um pouquinho. Garanto para vocês que eu não vou nem até meia-noite, tá bom? E ele tem que fazer isso porque podemos tomar o agente de Deus. Quem é o agente de Deus? É o pastor? É o Sebastião? É o Benedito? É o Gedson? É o Wellington? É o... Você pode citar o seu nome. Não, não é isto. O agente de Deus chama-se Espírito Santo. Você pode tomar esse agente. Amém? Porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e ficar tranquilos. Deitar lá no colchão magnético, ligar o ar-condicionado e ficar tranquilo. É isso? Tem até um colchão agora que faz dormir, né? Uma vez alguém vendendo colchão magnético chegou e disse: eles são aptos para fazer você contrair dívida, para depois você ficar apertado. Aí ele diz assim para mim: pastor, eu tenho um colchão, esse colchão faltava fazer milagres. E fez o papo dele de vendedor. Sabe como que é vendedor? Quem sabe você está sendo atingido por esse espírito, contraindo dívida e ficando endividado, perdendo o sono, perdendo a paz. Aí eu disse, irmão, eu não tenho coragem. Era 7 mil reais o colchão na época, faz tempo já. Eu disse, irmão, eu não tenho coragem de comprar um colchão desse. Por quê, pastor? Sempre os pastores compram, né? Lá. Por quê, pastor? Eu disse, é porque eu não vou conseguir dormir nele. Porque assim, ele é bom demais. Aí faz até sono, né, o colchão. Ele é bom demais. Falei, não, é porque eu vou deitar e vou lembrar que tem irmãozinho que me dá o dízimo. Que às vezes ele tem uma redinha remendada para dormir.
Às vezes os filhos dele não têm um cobertor que seja bom para ele embrulhar e se livrar do frio. Um daqueles que me dá o dízimo. Então eu não vou ter sono para dormir nesse colchão. Mas é isso, verdade? Vamos lá, né? A lei da terra é para forçar. Deixe-me voltar um pouquinho aqui. E ele tem que fazer isto, porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de joelhos. Não é deitar não, né? Cairmos de joelhos. Acontece que muita gente vai orar ajoelhada, às vezes termina o culto, o porteiro tem que acordar ele. Oração tão fervorosa. Ele tem que... às vezes temos que cair de joelhos e dizer, é o assim diz o Senhor. Será que nós temos coragem de encarar uma situação e dizer, assim diz o Senhor? Você vai ficar liberto. Será que nós não duvidamos daquilo que nós mesmos pregamos? É o assim diz o Senhor. Às vezes falam assim diz o Senhor por aí, com tonteria, quando não é o Senhor que está falando nada. Mas se você sabe que é o assim diz o Senhor, você pode falar isso com força. E você não vai ficar envergonhado, não. Amém? Ele tem que entregar isto. Isso é tudo. Porque o Espírito Santo está ali para fazê-lo fazer isto. É o Espírito Santo. Quando aquele homem veio de lá, tremendo, irado, para pegar o irmão Brana, estrangular ele lá na plataforma, o irmão Brana não correu com medo, não fez barulho, ele somente fixou o olho nele e o amou. E aquele homem veio naquela condição e veio amortecendo aquela fúria, e quando chegou ali, prostrou-se a seus pés. Você crê naquela unção que estava sobre o profeta? Você crê que ela pode estar sobre você? Quando aquele touro selvagem arrastando terra para trás e batendo o chifre, e vinha mesmo, ele ia pegar ele mesmo, ele olhou para ele e o amou. Não é você que está errado, sou eu que estou errado, eu estou no seu terreno. Mas deixa eu passar aqui, só vou ali fazer uma visita. Aquele touro foi deixando aquela fúria. Quando aqueles maribondos, a maior arma que existe para você vencer chama-se amor. Se você ama o seu inimigo, você aplaca a sua fúria. Mas se você quer combater ele com a mesma moeda, nós ouvimos isso hoje. Se você combate um espírito assim de uma maneira, pode ficar sabendo, ele vai vir sobre você. Se você dá uma lapada num cachorro assim meia fraca, ele vai voltar para te morder. Vamos prosseguir. Ele tem que entregar isto, e isso é tudo, porque o Espírito Santo está ali para fazê-lo fazer isto. A lei da terra é para forçar, é pela terra, para a terra. Porém, a lei do Espírito de Deus é para forçar Satanás a entregar aquilo que ele ilegítima e fraudulenta, ilegítima e fraudulentemente tem tomado de Deus. Almas de mulheres, de filhos, enfermidade no corpo. Você está com alguma enfermidade aí no seu corpo?
Você quer voltar curado nessa noite? Enfermidade do corpo, Ele colocou sobre o povo onde Deus os fez em sua imagem para ser como Ele. E a igreja tem dado os legítimos direitos legais pela Bíblia para tomar o Espírito Santo e forçar isto sobre eles. E a igreja, a você, a nós, Ele tem dado, vamos ler de novo isso aqui? Agora, almas de mulheres, de filhos, enfermidade do corpo, Ele colocou sobre o povo onde Deus os fez em sua imagem para ser como Ele, e a igreja tem dado os legítimos direitos legais pela Bíblia para tomar o Espírito Santo e forçar isto sobre eles. Você entendeu? Eu creio, eu acabei de citar isso na última reunião aqui. Eu não tenho certeza, mas um irmão veio de Louisville. Nós vamos deixar aqui, vamos passar para o 94. Então, temos uma escritura aqui, que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, e se eles concordarem. Pastores, vocês concordam com a restauração desses irmãos nessa noite? Ou não concordam? Tem alguém que não concorda, né? Se 2 ou 3, mas já foi mais de 3, foi mais de 2. Se 2 ou 3 concordar, não é palavra minha isso aqui não. Não é palavra minha. Se 2 ou 3 reunidos no meu nome, se eles concordarem, eu estarei no meio deles. Você crê que Jesus está aqui? Eu estarei no meio deles. E se concordarem no tocante a certas coisas e pedi-las, não duvidando, eles terão o que pedirem. Amém? Eles terão o que pedirem. Aquilo lhes será concedido. Vocês creem nisto? Vocês creem nisto, ministros? Nós temos realmente que segurar naquilo que cremos. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de... Não é tempo de brincar. É tempo de estar falando sério. Encara o seu inimigo pela fé. Aquilo lhe será concedido. Agora a lei. Agora aquele que está aqui para impor. Pastor Sebastião, o senhor está impondo? Não. Nenhum pastor aqui está impondo. Aquele que está aqui para impor que a lei, aliás, aquele que está aqui para impor que a lei é o Espírito Santo, e as pessoas as quais não crêem no Espírito Santo rejeitariam a ele. Você está rejeitando a sua própria paz e misericórdia. Você rejeita ou você aceita? Agora nós nos colocamos de joelho, cerca de 5 homens. Ele citou aqui eles, né? E muitos outros estavam ali, 4 ou 5 homens. E nós nos ajoelhamos, contando de uma história verídica que aconteceu. E eu supliquei este caso diante de Deus. E então eu tomei a palavra da promessa e a enviei. Ele enviou. Você recebe ela? O grande Espírito Santo,
como ele tomou a palavra para ser citada perante o juiz, em uma visão veio. E eu vi um homem indo em direção, nome em inglês, Kentucky, com uma camisa amarela, dirigindo este caminhão. O Espírito Santo veio sobre ele, condenando-o. E ele voltou pela metade do caminho, e eu vi voltar e estacionar aquele carro em tal rua, do outro lado do rio aqui, e eu levantei e disse ao irmão, assim diz o Senhor. E quando eles foram pela estrada, e lá estava o carro estacionado lá, sem a metade da gasolina, onde o tanque estava pelo meio, porque ele estava cheio, exatamente o suficiente de levá-lo ao meio caminho, lá para onde eles iam de volta, né? Agora, estes homens estão assentados bem aqui nesta manhã, como testemunhas. O que é isto? Forçando. Amém? Dê isso de volta. Dê isso de volta. Vê? É isto. E desde que está falando a respeito, é disto que está falando a respeito. Restaurar isto. Amém? Trazer de volta ao seu dono certo. Você acredita nisto? Se você tem algo em sua vida e você veio nesse encontro, você encarou o tema que o Espírito Santo deu a esse encontro, e você quer vir aqui à frente para ser restaurado, talvez esta obra vai começar hoje, ela vai continuar no decorrer do encontro, e você vai voltar restaurado. Se você crê nisto, eu vou te convidar para vir aqui à frente. Seja qual for aquilo que você perdeu, se você crê, Deus vai restaurar isso para você. Se tem alguém aí que quer tomar posse da restauração, mas venha com fé, venha se você crer. Enquanto os ministros vão ficar de pé e vão estar te dando isto de volta no nome de Jesus Cristo. Pense numa coisa que você perdeu, está te incomodando, e você quer que Deus restaure isso para você. Venha somente se você crer. Venha tomar posse dessa bênção. Amém? Como o profeta irmão Brana diz, talvez daqui 2 dias aquilo vai parecer para você que ficou pior. Mas não duvide da sua bênção. Continue segurando ela. Eu te garanto em nome de Jesus Cristo, que se você tomar isso pela fé na palavra de Deus, você vai ser abençoado com o que você está pedindo aqui. Porque esses ministros agora, nós iremos concordar acerca disto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isto vai ser feito. Amém? Vou convidar o pastor Gedson para orar, juntamente com todos, sem imposição de mãos. Esta oração aqui, você mesmo vai tomar posse da sua bênção. Pastor Gedson e todos os ministros estarão orando para isto. Somente crer. Creia na palavra. Pai Celestial, a mensagem que nós ouvimos é a mensagem do irmão Branco. Toda vez que ele terminava de pregar, alguém era curado. Algo acontecia na congregação, porque o poder está na palavra. Nesta noite, nós podemos ver isto acontecer aqui, na simplicidade de Deus. Aqui não tem nenhum grande homem querendo ser famoso, porque fez isso ou aquilo. Como o irmão Brano não foi, mas fez mais do que qualquer um que já pisou sobre a terra. Nesta noite, estes irmãos vieram aqui na frente
que está uma igreja aqui na frente. Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que não estão aqui brincando. Elas vieram porque elas creem no que elas ouviram. E no nome do Senhor Jesus Cristo, olhando para o Calvário, nós reprovamos todo o mal e dizemos com fé, tomando Deus em sua palavra, cada um destes irmãos está sendo restaurado. Aquilo que eles querem de volta, Satanás terá que entregar. A saúde, o filho, a vida financeira, seja o que for, problema conjugal, o Senhor sabe o que está na vida de cada um, precisando ser restaurado. Então, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, segundo a Tua promessa, nós declaramos que isto está feito. Cada um vai voltar agora glorificando a Deus pela bênção alcançada. Aqui não tem ninguém experimentando se isso é verdade. Todos estão aqui tomando posse disso. Dê glória a Deus pela sua bênção. Dê glória a Deus pela sua restauração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus, graças.